Agradecemos a todos os nossos assinantes por nos ajudarem a alcançar 50 mil. Estamos extremamente gratos pelo apoio recebido. Antes do vídeo de hoje, não se esqueça de se inscrever para não perder os vídeos mais recentes. Olá, e obrigado por assistir ao vídeo de hoje. Muitos no mundo são apaixonados por livros. Ao citar um amor por livros, seu livro preferido pode vir à mente. Livros podem ser valiosos, com colecionadores tendo milhões em livros. Mas no fundo, são apenas palavras impressas em papel encadernado. Um livro realmente não pode ser amaldiçoado, certo? De acordo com algumas pessoas, os 3 textos neste vídeo estão ligados à miséria, morte e até mesmo à representação máxima do mal. Temos 3 livros amaldiçoados. Número 3. Inferno de Tomino. Em 1917, o recém-formado Yasuo Seijo, de 21 anos, encontrou-se sentado no banco da Universidade de Tóquio. Com lágrimas nos olhos, ele leu um telegrama de sua mesa. Era uma carta do escritório militar do Japão, informando-o que seu pai havia sido morto em ação, no que então era chamado de Grande Conflito. Yasuo estava estudando literatura e se perguntava se deveria interromper os estudos para ficar com sua família. Mas foi então que ele percebeu que seu talento para a poesia talvez pudesse ajudá-lo a lidar com seus sentimentos. E ao fazer isso, Yasuo descobriu que ele não estava tão triste quanto estava furioso. Ele estava com raiva da estupidez da guerra e de como ela destroçava famílias. Ele raciocinou que quando um soldado como seu pai morria, ele não apenas enfrentava o inferno, mas sua morte também colocava sua família no inferno. Talvez ele pensasse, não apenas metaforicamente, mas fisicamente. 2 anos depois, todo o lamento e a tristeza de Yasuo culminaram em um poema chamado Noziegoku de Tomino. Inferno de Tomino se foca numa criança que perde a família numa tragédia. Embora a tragédia esteja aberta à interpretação, alguns estudiosos acreditam que o Tomino do título é um menino que assassinou seus pais. Embora existam outros que acreditam que Tomino é uma menina que sofreu abusos horríveis por sua irmã, até que se vingou dela. Seja qual for a tragédia, Tomino logo se encontra, descendo para o Mugen Zigoku, semelhante ao Avitsi budista, é o nível mais baixo do inferno, onde a criança está condenada a viver a eternidade em tormento e agonia. O poema começa: mas talvez deveríamos ter incluído um aviso antes de recitar isso. Porque nos séculos desde a publicação do poema, houve sussurros e rumores de uma maldição associada ao texto quando ele é lido em voz alta. A lenda parece ter começado quando o cineasta Teruyama Tsuji lançou uma adaptação cinematográfica do poema, apenas para morrer subitamente, aos 47 anos. Outra lenda urbana afirma que uma mulher, uma estudante universitária, fez uma leitura pública do Inferno de Tomino apenas para ser morta logo depois. Em 2004, o autor Yomida Inahiko incorporou o poema em seu livro, Meu Coração é como uma Pedra. Rolando por aí. No livro, ele colocou o seguinte aviso: se por acaso acontecer de você ler este poema em voz alta, depois, você sofrerá um terrível destino do qual não pode escapar. Logo depois, o poema se tornou viral, com usuários da internet postando vídeos deles mesmos lendo o poema em voz alta, com alguns relatando tudo, desde náuseas e dores de cabeça até acidentes e mortes inesperadas. Se esses rumores são verdadeiros ou não, fica a critério de interpretação, mas quando se trata do Inferno de Tomino, talvez seja melhor deixar as coisas não ditas. 2. A história do órfão. Em 1610, Martim de León Cardenas, um padre da Ordem de Santo Agostinho, desembarcou de um galeão em um porto espanhol, cansado, mas animado. Ele acabara de fazer a longa viagem do Peru, onde passou meses explorando e tentando converter peruanos para o Novo Mundo. Ao retornar aos seus aposentos, ele decidiu relatar ao mundo suas aventuras. Batalhas ferozes, cerimônias nativas, piratas e até mesmo abacaxis.
Colocando a pena no papel, Padre Martim combinou suas aventuras da vida real em uma história fictícia de um órfão de 14 anos que embarca em um navio para a América do Sul, descobrindo a aventura e a si mesmo ao longo do caminho. É basicamente uma versão do século XVII de Forrest Gump, já que o menino se encontra no meio de alguns eventos famosos e até cruza caminhos com Sir Francis Drake, uma princesa espanhola, e o próprio Papa. O resultado foi um romance histórico de 350 páginas, chamado História do Órfão. A História do Órfão. Em 1622, orgulhoso de seu trabalho, o padre levou seu manuscrito para algumas editoras, apenas para ser rejeitado na porta sem questionamentos. Parece que a notícia de que a Igreja Católica na Espanha queria suprimir as histórias do Novo Mundo estava se espalhando. Crê-se que detalhes dessas histórias causariam uma impressão errônea aos espanhóis sobre a colonização da América do Sul. Martim então tentou publicar seu romance secretamente e anonimamente sob o nome de Andrés de León, mas ainda assim não encontrou compradores. Mesmo com todo seu esforço e histórias emocionantes, o padre guardou o manuscrito num baú e o trancou. Permaneceu lá por 343 anos, até 1965. Naquele ano, um pesquisador da Sociedade Hispânica da América estava revisando algumas aquisições e descobriu o manuscrito amarelado, embora ainda intacto. De alguma forma, em algum momento, como seu protagonista, o livro havia empreendido uma jornada perigosa através do Atlântico da Espanha para Manhattan. A descoberta do livro deixou Antônio Rodrigues Bonino, um estimado estudioso da literatura espanhola, atônito. É professor na Universidade da Califórnia, Berkeley. Acreditava-se que o primeiro romance do Novo Mundo foi publicado somente na década de 1690. Mas a história do órfão retrocedeu essa data em meio século. Rodrigues Bonino obteve imediatamente o manuscrito e começou a editar uma versão para publicação moderna. Afinal, o livro era um tesouro de informações históricas, o que ele sabia que o mundo tinha que ler para acreditar. O professor tirou um ano sabático da universidade para editar um livro. Em 1970, 5 anos depois, foi morto em um acidente de carro em Madrid aos 60 anos durante uma viagem de pesquisa devido à gripe. Sem sucessores, o manuscrito enrugado acumulou poeira. Até 1984, William C. Bryan, professor associado de espanhol na Universidade de Oakland em Rochester, Michigan, redescobriu o livro e se propôs a terminar o trabalho de Rodrigues Bonino. Bryan falou que planejava muito para o texto. Em 1986, ele disse à revista de ex-alunos da escola: "Talvez Hollywood queira fazer isso. Seria um excelente filme. Tem amor, intriga e aventura." Infelizmente, ele não presenciaria isso. 5 anos depois de começar a trabalhar no livro, Bryan morreu em sua casa em McAllen, Texas. Vítima de uma doença súbita e misteriosa aos 52 anos de idade. Com sua morte, a história do órfão ficou inédita por mais 2 décadas. Até 2017, quando a estudiosa peruana Linda Palazzo assumiu a tarefa assustadora e talvez perigosa de editar o manuscrito de León. Até agora, no entanto, ela tem estado bem. Quando comecei a trabalhar nisso, muitas pessoas me contaram sobre a maldição, ela disse ao guardião na época. Eu ri disso, mas ao mesmo tempo estava um pouco apreensivo. Admitiu ter dito a um amigo para queimar o manuscrito se algo trágico ocorresse. Então, o que gerou essa maldição na suposta inofensiva história de aventura? A resposta está no personagem titular. A jornada do órfão é traiçoeira e perigosa para o protagonista. E às vezes, ele não acaba do lado certo das coisas, vítima de todos os tipos de atos nefastos. Dado que o livro foi escrito por um monge católico, talvez a maldição venha do próprio Todo-Poderoso. Como está escrito em Êxodo, você não deve maltratar nenhum órfão. Se você fizer isso, minha ira se inflamará e eu te matarei.
O livro está disponível agora onde quer que você compre livros, isto é, se você ousar incorrer na ira de Deus. Se a ideia de um livro de magia negra tão poderoso que precisa ser mantido sob chave e cadeado soa como algo inventado pelos roteiristas de um filme da Marvel, pense novamente. Porque o Darkhold apresentado no filme Doutor Estranho no Multiverso da Loucura é baseado em parte em um livro real, o Grande Grimório, também conhecido como o Dragão Vermelho. Estudiosos acreditam que o texto foi escrito em 1522 por Alabec o egípcio, enquanto alguns pensam que ele simplesmente transcreveu e editou o conteúdo do livro de uma obra datada do século XV ou até mesmo dos anos 1200. Independentemente de suas origens, no entanto, sempre se disse que ele possuía tanto poder que sempre foi mantido fora do alcance do público. Na verdade, nunca tinha visto a luz do dia até 1750, quando foi descoberto dentro do túmulo de Salomão em Jerusalém. Uma vez desenterrado, foi escondido pela Igreja Católica, e agora reside em um canto escuro dos arquivos privados do Vaticano. Ao longo dos séculos, cópias ou pelo menos transcrições dos 4 capítulos do livro vazaram e encontraram seu caminho para o mercado. Apesar das versões disponíveis na Amazon serem consideradas falsificadas do Grande Grimório, muitos ainda acreditam na sua periculosidade devido ao material contido. Quão perigoso? Vamos colocar desta forma. Especialistas lembram que o Grande Grimório é um manual de instruções sobre como invocar o próprio Lúcifer, mas de seus subordinados inferiores como o demônio, Lucífero Focal. O Grande Grimório revela que ele é o primeiro-ministro do tesouro do inferno e que promete riquezas infinitas a qualquer um corajoso o suficiente para invocá-lo. O problema, no entanto, é que enquanto o livro é dito conter feitiços e invocações que trariam esses demônios para o nosso mundo, ele não contém instruções sobre como criar os feitiços e construir as armas que os controlariam e os fariam se submeter a cada comando dos invocadores. Em um capítulo, há até instruções sobre como fazer um pacto com o diabo, onde ele seria capaz de assumir o corpo do invocador e fazer seu trabalho sujo em forma humana. Mas o capítulo também contém instruções sobre como tornar o pacto injusto para o diabo, dando ao invocador não apenas controle total de sua possessão, mas também a capacidade de enviar o demônio de volta ao inferno a qualquer momento. Claro, com grande poder vem grande responsabilidade. E acredita-se que os líderes religiosos temiam que qualquer pessoa que usasse o livro para trazer tais demônios do inferno à vida pudesse esquecer a parte em que você precisa de armas e feitiços para controlá-los, liberando assim inadvertidamente o diabo em uma população desavisada. Talvez o Vaticano esconder o Grande Grimório seja para o bem de todos. Pode ser difícil culpá-los. No dia 6 de junho de 2020, as irmãs Eva e Nicole desfrutaram de uma noite primaveril quente no Parque Country Friant, em Londres. Elas brincavam com bastões de luz, vendo as cores se mesclarem na escuridão. Daniel Hussein, 19, se aproximou delas com uma faca de cozinha. Ele esfaqueou as irmãs 2 dúzias de vezes e depois fugiu para a noite. Quando a polícia finalmente prendeu Hussein por esses brutais assassinatos, eles encontraram um documento que ele havia escrito, um contrato com Lucifuge Row Focal, no qual seu acordo com o diabo era sacrificar 2 mulheres em troca das incontáveis riquezas do inferno. Antes de seus crimes malignos, Hussein até assinou seu contrato em sangue e dizia-se que ele estava esperando o demônio para fechar o negócio, por assim dizer. Este crime trágico foi o resultado de um jovem mentalmente doente, ou havia algo mais sinistro em ação? Hoje, a versão publicamente disponível do Grande Grimório é usada em rituais de vodú haitiano. Então pode ser possível que lá fora, em algum lugar, um demônio está entre nós. Queremos falar sobre um novo podcast que nos entusiasma muito.
Chama-se História Maldita da DarkTube TV. O podcast é de Brian Hartigan, que escreveu este vídeo e escreveu vários outros vídeos Paranormally Listed. DarkTube mergulha nos passados escandalosos, ardilosos e às vezes assassinos do nosso passatempo favorito. A primeira temporada é uma análise profunda sobre a morte por tiro do ator John Eric Hexon. DarkTube está disponível no Apple Podcasts. E onde se encontram bons podcasts. Haverá um link para o podcast abaixo deste vídeo. Recomendamos que ouça este podcast incrível. Muito obrigado por assistir a este vídeo. Esperamos que você tenha achado interessante. Se gostou, inscreva-se. Haverá um novo vídeo sobre o paranormal toda semana. Se você encontrou este canal, visite também nosso outro canal, Criminally Listed. Apresentamos mais de 325 vídeos com histórias de crimes estranhos, porém reais. Encontre-o em youtube.com, Criminally Listed. Temos um podcast sobre casos solucionados, chamado Criminally Listed Presents into the Killing. Ele está disponível no costureiro Spotify, Amazon Music e onde você acha bons podcasts. É tudo por hoje. Obrigado por assistir. Te vejo na próxima vez.